Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre musculação e corrida, mais precisamente sobre como a musculação pode fazer você correr mais e melhor. Mas antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like e sua curtida aqui nesse vídeo para ajudar no alcance e no engajamento dos vídeos aqui no canal e também já se inscreve no canal, clica no botão de se inscrever para você ajudar a gente a crescer e também para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Aulas todas as quarta-feiras às 20 horas. Essa semana estamos voltando com as aulas. Na semana anterior não teve aula, como eu avisei aqui na comunidade do canal. Meu notebook que eu uso para as gravações estava em manutenção, agora já está tudo certo e estamos de volta aí com os vídeos. Então, para o vídeo de hoje, eu trouxe um artigo que foi recém-publicado, foi publicado em janeiro desse ano, né? Um artigo de revisão publicado por autores espanhóis, chilenos e também universidades do Reino Unido. E aqui a gente tem um artigo que fala do efeito do treinamento de força, né, em corredores de média e longa distância, na questão da economia de corrida a diferentes velocidades de corrida, né? Então aqui a gente já tem um conceito importante para a gente entender, que é o conceito de economia de corrida. Então vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Então, basicamente, o que é economia de corrida? A definição desse termo é a energia demandada em velocidades submáximas, né? Velocidades submáximas no caso da corrida. Então eu coloquei esse gráfico aqui, que ele até ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre esse conceito. Então aqui nesse gráfico a gente tem no eixo vertical o lactato sanguíneo. Lactato sanguíneo, ele é um marcador de intensidade, ele pode ter, né, essa utilidade, né? Então a gente pode fazer uma coleta de sangue, né, durante o exercício, no caso a corrida. Nesse sangue você pode medir o lactato e quanto maior for o lactato no sangue, geralmente ele se associa com a intensidade do esforço. Então a intensidade sobe, o lactato fica mais acumulado no sangue e seus níveis sobem também. Aqui, na parte horizontal do gráfico, a gente tem a velocidade em km por hora. Então isso aqui seria a representação de um teste de esforço máximo em corrida, né? A gente pode aqui, mais popularmente, principalmente quando a gente vê pré-temporada de jogador de futebol, que os caras sobem lá na esteira e um dos testes que eles fazem, né, no começo da temporada ou quando se contrata um novo jogador, o pessoal da equipe médica, da equipe de fisiologia do clube botam eles na esteira com uma máscara que mede os gases ali, né, tanto que eles estão respirando, né, que é o oxigênio, como o que eles estão expirando, que é o CO2, e o cara faz o teste ali na corrida. Uma das finalidades desse teste é você medir aí a máxima capacidade aeróbica do jogador, para saber como está o nível de condicionamento dele. Esse gráfico aqui expressa isso. Aqui no ponto máximo, né, do gráfico, seria a maior velocidade que ele atingiu no teste, até o esforço máximo dele, e essa velocidade máxima coincide também com o pico de acúmulo de lactato, né? Se a gente viu que esse conceito de economia de corrida ele acontece quando a velocidade é submáxima, ou seja, antes do momento máximo, então ele acontece sempre aqui nesse momento. Aqui a gente tem outras indicações. Esse ponto aqui, ó, LL, ele é chamado de limiar de lactato. Então até aqui a gente está numa zona de intensidade do exercício que a gente considera como exercício moderado, né? Então até aqui a gente consegue ali correr, basicamente a gente está falando de corrida, mas poderia ser pedalada, caminhada, né? Enfim, qualquer outra modalidade com essa característica mais cíclica, né? Que a gente costuma chamar de cardio ou atividade aeróbica. Então até esse ponto aqui do limiar de lactato, basicamente a intensidade para a gente está belezinha, a gente consegue sustentar a atividade por um bom tempo sem maiores problemas, sem gerar muita fadiga. Aqui a gente tem outro ponto, que é o limiar anaeróbico. O que a gente consegue perceber aqui no comportamento do lactato?
Então ele está basicamente aqui constante, né? Até o limiar de lactato, até esse ponto que a gente disse que a atividade está numa intensidade moderada. Aqui a gente já tem um outro tipo de comportamento do lactato, né? Então, do limiar de lactato até o limiar anaeróbico, a gente vê que a gente já começa a ter um aumento no acúmulo do lactato conforme vai subindo a velocidade, ou seja, conforme vai subindo a intensidade do exercício. Então, nesse ponto aqui, a intensidade do exercício já entra num domínio que a gente chama de vigoroso, ou pode entender como pesado, mais intenso, enfim, do jeito que ficar mais didático aí. Então, entre esses dois pontos, o nosso corpo ainda consegue lidar bem com a fadiga gerada pelo exercício, mas já é mais difícil do que aqui antes do limiar de lactato, e a tendência aqui, né, variando muito do condicionamento da pessoa, é que ela já não consiga suportar mais o mesmo tempo de exercício quando comparado a um domínio de exercício aqui numa intensidade moderada. Aqui temos o limiar anaeróbico. E a gente vê aqui, ó, que a partir do limiar anaeróbico, o acúmulo de lactato ele sobe num comportamento muito mais agudo aqui, mais agressivo, do que ele subia anteriormente. Aqui é quando o nosso corpo já perde, né, já deixa de ser eficiente na gestão da fadiga e a partir daqui a gente já não consegue mais sustentar aquele nível de atividade por muito tempo, né? Ou a gente sustenta a velocidade e vai acabar parando porque vai cansar, ou a gente tem que diminuir a intensidade, no caso da corrida, diminuir a velocidade para conseguir continuar correndo. Perto desse limiar anaeróbico aqui, geralmente, né, um pouquinho depois, às vezes um pouquinho antes, ou basicamente pode coincidir nele também, a gente tem uma questão chamada de velocidade crítica, um ponto chamado velocidade crítica, que seria, né, a maior velocidade de corrida que a gente conseguiria sustentar, conseguindo ali gerenciar a fadiga e mantê-la por um tempo considerável. Pensando aqui que a economia de corrida é a energia demandada em velocidades submáximas, quanto mais energia a gente conseguir economizar para sustentar uma determinada velocidade de corrida, a tendência é que a gente passe mais tempo correndo ou que a gente consiga correr a velocidades maiores para melhorar o nosso tempo de prova ou o tempo do nosso treino, né? Então a economia de corrida ela é importante para o atleta, né, que está correndo, para você que está correndo, conseguir aproveitar melhor a energia que a tua musculatura está gerando ali durante a corrida e ou conseguir correr por mais tempo na mesma velocidade ou conseguir aumentar a velocidade de corrida para você baixar os seus tempos. E a gente sabe que para melhorar o resultado, né, a performance na corrida, a gente tem que treinar a corrida propriamente dita e treinar a técnica de corrida. Porém, outros treinos, como a musculação, também são capazes, né, de ajudar no desempenho da corrida e mais especificamente nessa questão da economia de corrida. Então, vamos ver aqui alguns detalhes desse ponto. Então, qual que é a relação aí do treinamento de força, né, a gente pode chamar aqui de musculação, e da economia de corrida? Então, a gente sabe que a musculação ela gera diversas adaptações positivas no nosso tecido muscular, né, e também em outras estruturas, como os tendões, e mais especificamente, relacionando os dois, musculação, treino de força e economia de corrida, os principais benefícios que a gente pode destacar é a coordenação intra e intermuscular, ou seja, a coordenação ali da utilização das fibras do próprio músculo, que a gente chama de coordenação intramuscular, e a coordenação da ativação entre os músculos, no caso aqui, os principais músculos envolvidos na corrida ali, principalmente músculos dos membros inferiores, como panturrilha, frente de coxa, glúteo, entre outros. Então, a musculação consegue melhorar a coordenação de ativação e de produção de força entre os músculos envolvidos na tarefa e, com isso, melhorando a eficiência da corrida como um todo. Outro fator importante também é a rigidez do tendão, que a gente comentou em um dos vídeos recentes aqui do canal.
Então, o tendão é aquela estrutura que conecta o músculo até o osso. E uma das principais funções do tendão é passar a força que o músculo gera, transmitir ela ali para os ossos, para as articulações, para que permita o movimento das articulações a partir da força gerada pelo músculo. Para essa transmissão ser eficiente, o tendão ele não pode ser muito elástico, muito complacente. Ele tem que ter um bom nível de rigidez para que essa transmissão de força seja eficiente. E a musculação, como a gente tinha comentado já no outro vídeo, inclusive se você não assistiu esse vídeo, se eu não me engano, a aula 29 ou a aula 30, você, assim que terminar essa, vai lá assistir, que é um conteúdo muito bacana também. Então, lá a gente já tinha comentado que a musculação ajuda a melhorar a rigidez do tendão. Outro fator importante é o recrutamento de unidades motoras, né? Então, a unidade motora ali, ela congrega várias fibras ali, né, na musculatura e chega ali o impulso vindo do sistema nervoso, o impulso elétrico, para estar gerando essa produção de força aí nas fibras musculares. Então, a musculação ela consegue entregar para a musculatura impulsos elétricos mais intensos e em uma maior velocidade. Isso melhora a nossa produção de força e a eficiência da contração muscular em uma tarefa. No caso da corrida, tem essa musculação, essa transferência benéfica do treino de musculação. E existem diversas formas de se treinar musculação, treino de força pensando em corrida. Uma delas é o treino pliométrico. De forma bem resumida, treino pliométrico é aquele que se aproveita de um impacto, né, para gerar uma outra produção de força, né? A gente vê muito treino de pliometria com salto em caixa, ou você parte de uma caixa alta, amortece a queda no solo para lançar outro salto, ou você faz saltos consecutivos com ou sem carga, né? Então, essa é uma das formas de treinar força, principalmente visando potência, que é o aumento da força rápida, para a corrida, né? É um treino muito praticado por corredores e por atletas em geral. A gente pode treinar força também para a corrida com cargas altas, com pesos altos, com séries com mais tempo de descanso, com menos repetições, com velocidades mais lentas. Você também ali tem uma transferência de força para a corrida. Você também pode fazer treinos isométricos e submáximos, né, com cargas mais leves, porém, isso aí são menos usuais na corrida pensando em performance. Pensando aqui no treino pliométrico, os autores falam que eles teriam uma transferência melhor aí, quando pensando no treino pliométrico de forma isolada. Para corredores iniciantes, os treinos com cargas mais altas, com pesos mais altos, exercícios de musculação, teria uma transferência mais interessante para corredores mais experientes, com maior nível de condicionamento, e que a combinação dos dois treinos, né, treino pliométrico com cargas altas, seria aí talvez o melhor dos dois mundos para performance da corrida, pensando nessa melhora da economia de corrida. E os resultados dos estudos, que essa revisão para quem não lembra é aquele estudo científico que pega o resultado de vários outros, né, para estar respondendo uma pergunta de pesquisa, para estar atendendo o objetivo dos pesquisadores. Então eles analisaram diversos estudos aí com essas características, né, de treino de musculação para melhora da economia de corrida, para estar confirmando ou entendendo melhor esses potenciais efeitos benéficos da musculação na corrida. Então, vamos entender melhor aqui como é que eles montaram esse estudo. Primeiro, o objetivo deles, né? Então, o objetivo dos autores nessa revisão foi comparar o efeito de diferentes métodos de treino de força na economia de corrida em corredores de média e longa distância. Isso em diversas velocidades, né? Em diversos níveis de condicionamento. Então, dentre os estudos selecionados, tiveram aí 652 corredores ao todo, sendo 472 homens e 180 mulheres, com idade na casa dos 17 aos 45 anos. Lembrando que é sempre importante a gente destrinchar melhor quais foram as características das pessoas que participaram do estudo, para a gente conseguir transferir melhores resultados, seja para a nossa prática de treino, ou caso você seja professor ou personal trainer esteja assistindo isso, se esses resultados são adequados para o público que você trabalha. Então, dentre todos esses corredores aqui, 195 tinham um nível de treinamento moderado,
272 atletas tinham um bom nível de treinamento e 185 tinham um alto nível de treinamento. Então eles classificaram tanto pela capacidade aeróbica deles, né, de acordo com os dados que o estudo fornecia, ou então como nível de treinamento competitivo, né, ou competitivo no caso. O moderado era aqueles atletas que treinavam de forma recreativa ou só participavam ali de provas locais, né? O nível bom seria aqueles atletas que já fazem competições regionais ou estaduais, e o alto nível seria os atletas que competem em nível nacional ou até internacional. Aqui nessa imagem, né, nesse esquema, a gente vê todo o processo de seleção de artigos, né, até chegar nos estudos que realmente foram considerados para se gerar o resultado aqui e toda a discussão dessa revisão. Então eles pegaram lá, ó, cada um desses nomes aqui é uma base de dados, né, de fonte de pesquisa de artigo. Então eles pegaram lá no início 1.749 estudos e a partir dos diversos critérios que eles foram utilizando para analisar esse estudo, chegaram numa conclusão de usar 31 artigos para gerar o resultado que a gente vai comentar aqui, né? Então, vamos aqui destrinchar os principais resultados desse estudo. Dentre os métodos de treinamento de força, né, então a gente citou que eles avaliaram protocolos de treino de força com cargas mais pesadas, protocolos de treino de força com carga submáxima, protocolos de treino de força só com exercícios isométricos, aqueles que não têm movimento, só fazendo força ali, mas sem movimentar a articulação, protocolos de treino de força só com pliometria, aquelas características ali mais do salto, e protocolos de treinos de força combinada, então mesclando ali cargas altas com pliometria, cargas altas com isometria, cargas altas com submáximas, enfim, diversas combinações dentre essas citadas, né? Então, pensando, né, em tudo isso, as que melhores apresentaram aí resultados na melhora da economia de corrida foi quando se usou treino pesado e principalmente o treino combinado. Então aquele treino com uma carga mais pesadona, menos repetições, treino de força ali mais básico, ou treino combinado, sendo que a melhor combinação foi quando usou treino pesado, né, e outras modalidades, mas mais principalmente aqui treino pesado com pliometria, né? Quando se fez análise somente do treino isométrico e treino submáximo usados de forma isolada, elas não apresentaram uma melhora aí relevante, mais significativa na economia de corrida para esses corredores aí incluídos nessa revisão, né? Um detalhe importante aqui, para o treino pesado, quanto mais rápida a velocidade de corrida, maior foi o efeito positivo desse treino pesado na economia de corrida. Então, quanto mais era ali a velocidade que o atleta conseguia sustentar na corrida, mais ele teve benefícios dessa economia de energia gerada pela economia de corrida, né? Dessa transferência do treino de força de musculação com cargas mais pesadas. Para quem fez somente treino de pliometria, esses efeitos positivos foram relevantes em velocidades mais baixas, ali na casa dos 12 km por hora como teto, né? Vamos explorar algumas características aqui dos resultados encontrados, somente falando aqui sobre o treino pesado. Então, o treino pesado, pensando na musculação, e principalmente na corrida, ele vai ter como foco principalmente aqueles exercícios básicos que a gente chama, né? Agachamento, levantamento terra, às vezes um leg press, dependendo aqui pode ser um stiff também, ou até membros superiores, né, que é trabalho secundário para a corrida, mas que também tem ali essa importância, como supino, desenvolvimento, remadas, enfim. Mais esses exercícios que trabalham simultaneamente várias articulações e movimentos que a gente vê no dia a dia. Então esse treino ele tem como características usar cargas altas, pelo menos 80% do que seria o máximo para uma repetição. Pela carga ser alta, alto nível de resistência a ser movimentada em cada repetição, a velocidade de movimento ela tende a ser menor, é uma característica do treino, quanto maior a carga, geralmente menor a velocidade de movimento, e você faz séries ali com menos repetições. Geralmente são séries ali com 2 a 4 repetições, 4 a 5, no máximo ali 6, 7 repetições, séries mais curtas devido à carga mais alta
e geralmente também você usa tempos de descanso maiores, ou você usa, por exemplo, técnicas de treino avançada como a Cluster Set, onde você reparte, por exemplo, uma série de 12 repetições em 4 blocos de 3 repetições. Você usa uma carga pesada, pois vai estar fazendo apenas 3 repetições por bloco. Você não deixa que essas 3 repetições cheguem até a falha. E entre cada bloco você dá um tempo de descanso ali mais curto, 20, 30 segundos, para que você consiga fazer o próximo bloco, né, de repetições. Terminou os 4 blocos, as 12 repetições, você faz aquele tempo de descanso mais convencional de um treino de força, né, de força máxima. Seria ali pelo menos 3 minutos. Né? Assim você consegue fazer uma série com mais repetições, porém se você fizesse 12 repetições direto, provavelmente você teria que baixar a carga, porém fazendo vários blocos com repetições menores e com esses descansos curtinhos entre os blocos, você consegue trabalhar com cargas mais altas e fazer um bom número de repetições também. Né? Então, sobre o treino pesado, das modalidades individuais, né, sem considerar o treino combinado, foi o que melhor gerou resultados na economia de corrida. Como eles viram ali a questão da velocidade, né, então a zona de velocidade que gerou mais resultados aqui, melhor economia de energia com esse treino de força mais pesado, foi entre 9 a 18 km por hora. E daquela amostra toda lá, geralmente eles treinaram, né, nos estudos que foi investigado somente o treino pesado, o efeito dele na economia de corrida, geralmente a frequência foi de 2 a 4 treinos semanais, o que pode ser uma sugestão aí até para o treino dos corredores, né, que já fazem ou que estão pensando em incluir a musculação, principalmente com essa característica de treino pesado, uma frequência semanal interessante que possa ser usada, de 2 a 4 treinos. Então, vamos pensar na característica do treino pesado. Você tem que vencer uma carga alta em cada repetição. Aqui eu estou empurrando como se fosse um supino, porque é o que fica mais visível aqui no vídeo. Mas pensa que você vai ter que fazer uma alta força, pode ser em qualquer exercício, não precisa ser necessariamente no supino, para vencer a carga. Para você fazer essa força elevada, lá no teu músculo vai ter que chegar a uma quantidade alta de estímulo elétrico para esse músculo estar produzindo essa força. E essa quantidade não precisa ser só alta, ela precisa chegar em alta velocidade também. Alta de intensidade de energia elétrica, gerada pelo sistema nervoso, para chegar lá no músculo para ter a ativação correta. E também na velocidade rápida, para conseguir ali suprir a demanda da tarefa. Então, essa característica do treino de musculação, quando a gente leva para a corrida, a gente tem ali uma sequência de passadas e a gente tem que produzir energia nessas passadas para estar atacando ali o pé no chão, aproveitar essa energia muscular, mais a energia do impacto, né, que o pé gera contra o solo, e estar aproveitando tudo isso para impulsionar o atleta à frente, para que ele corra de fato. Todo esse processo ele é rápido, então você tem que gerar a quantidade de energia adequada, na velocidade adequada e conseguir aproveitar tudo isso. Então, uma dessas transferências que explica aí essa melhora do treino mais pesado em velocidades mais altas é isso. Como treino pesado, você tem que não trabalhar só os estímulos elétricos, né, gerados ali em alta intensidade, mas também em alta velocidade. É uma característica da corrida também. Quanto mais rápida a velocidade, mais rápido tem que ser essa dinâmica. Daí fica uma transferência que pode ajudar a gente a compreender essa relação entre treino pesado e a melhora em velocidades mais altas. Né? E outra coisa interessante também, quem consegue correr em velocidade mais alta, né, em corrida de média e longa distância, são os atletas melhores condicionados e com melhor técnica. Né? Por isso tem um maior nível de condicionamento cardiorrespiratório e também uma melhor técnica de corrida, eles conseguem aproveitar melhor, né, uma das hipóteses aí, que é bem provável que seja nesse caminho mesmo. Quanto melhor o nível do atleta, mais ele consegue aproveitar esses ajustes positivos que o treino de musculação mais pesado traz para o nosso corpo. Então, aproveitando isso melhor, eles conseguem economizar mais energia em cada passada. Outra questão interessante é até aquela da rigidez tendínea lá que a gente falou, né? Quanto mais veloz, né, tiver a corrida, maior impacto vai ser do pé contra o solo, mais energia você vai precisar produzir no músculo para
você conseguir sustentar aquela alta velocidade, né? Um dos efeitos da musculação que a gente falou é tornar esse tendão mais rígido. O tendão mais rígido, ele consegue aproveitar melhor essa energia gerada em cada passada para aproveitar isso para impulsionar a próxima. Então, os atletas que têm um maior nível de condicionamento têm uma técnica melhor, essa técnica de passada vai conseguir usar melhor essa energia elástica gerada em cada passada e um tendão melhor, ali com um maior nível de rigidez, proporcionado também estimulado pelo treino de força, consegue aproveitar melhor todo esse ciclo, o que ajuda a entender também essa relação do treino pesado e os efeitos melhores com o aumento da velocidade. Aqui, sobre o treino combinado. Então a gente viu que a melhor combinação é do treino pesado com a pliometria. E uma coisa que eu falo sempre, toda vez aqui que eu trago estudos que falam aí de musculação e melhoram em parâmetros de treino ou massa muscular, que seja, é o efeito da especificidade. Então a gente tem aí a corrida, né, uma modalidade feita apenas com o peso do corpo. Você não vai, né, correr por aí, fazer uma maratona, os 10 km da tribuna, né, para quem é de Santos ou da Baixada Santista, assim como eu, você não vai fazer em condições normais carregando peso, né? E no treino de pliometria, apesar de dar para você fazer também com carga, né, você pode fazer esse treino de pliometria somente com peso corporal. Então, pensando na especificidade, que a corrida é com peso corporal e o treino pliométrico dá para você fazer ele somente com peso corporal, você consegue ele muitas vezes ali simular gestos da corrida, treinos de salto com aproveitamento ali do impacto gerado de uma queda, enfim, condições semelhantes da corrida e você ter uma similaridade maior do seu treino de força com o que você faz na corrida. Isso é uma especificidade. Se você juntar isso com essas características todas que eu já citei, que o treino pesado de musculação pode beneficiar para o seu treino, você pode montar um planejamento de treino, uma periodização, que em momentos dessa periodização você vai treinar mais pesado, com cargas mais pesadas, em outros momentos você vai treinar com cargas mais leves ou até somente com peso corporal e aproveitar esse efeito aí do treino pliométrico e fazer uma combinação ali que possa beneficiar o seu corpo com o melhor de cada estímulo, de cada tipo de treino, né? Você pode aí montar inclusive uma sessão de treino onde você vai fazer exercícios pesados e exercícios pliométricos ou somente com peso corporal na mesma sessão. Inclusive dá para você montar bisets assim. Aí a gente tem aqui uma coisa que está citada aí no slide, que é o potencial efeito de pós-ativação. Então, por exemplo, você pode fazer ali, vamos pegar o agachamento, que é um movimento muito, né, famoso e difundido para o treino de inferior, muito eficiente, também é eficiente para o treino de corrida, e a gente pode pegar, por exemplo, o salto vertical, né, que é um movimento com uma mecânica ali muito semelhante à do agachamento. Então você pode, por exemplo, fazer um agachamento pesado, 1, 2 repetições com uma carga bem pesada, mas não falhar. Antes de falhar, você guarda a barra e imediatamente após você já faz uma série de saltos somente com o peso corporal. Então você está aproveitando aquela altíssima demanda do agachamento, que pediu muita ativação muscular, tanto em intensidade como em velocidade desse impulso elétrico. Depois você tira o peso e vai direto para o salto. Então isso pode ali potencializar a altura do salto, por exemplo, e potencializar também seu amortecimento da queda para aproveitar essa força da queda para saltar novamente, tanto mais alto como em velocidade e em frequência de saltos. Esses efeitos você pode transferir para a corrida, né? E isso explicaria aí esses efeitos da musculação na economia de corrida e, consequentemente, na performance do seu treino. Bom, então a gente viu aqui alguns mecanismos aí onde a musculação pode ajudar no rendimento da sua corrida, principalmente na economia de energia, para que a sua corrida possa ser mais em distância ou mais em velocidade, para você render mais nos seus treinos e nas suas competições. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Também não esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente a crescer
E é claro, se você quiser treinar musculação comigo, tem um pacote aí de consultoria online, Projeto 12, todos os dados na descrição desse vídeo, é só você conferir, clicar, entrar em contato comigo e vir para o time. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo então, valeu e até a próxima quarta!